Bom, como eu falei para vocês, a história tem essas ramificações e essas classificações todas. E nós não vamos nos demorar muito aqui, apenas relembrando, né, que essa história da era primitiva está bem lá atrás e começamos agora considerando a Idade Antiga, né? O início há 4.000 anos antes de Cristo, com a invenção da escrita, depois a queda do Império Romano, a Idade Média, começa com a queda do Império Romano e vai até a tomada de Constantinopla e a era cristã inserida aí. Na Idade Moderna, tomada de Constantinopla até a Revolução Francesa e a contemporânea da Revolução Francesa até os dias de hoje. Tá? Só para a gente recordar. Então, temos aí 70.000 anos de comunicação. Como vocês podem ver, né, nós temos aí a arte rupestre, o papiro, em seguida. Depois nós vamos especificar as regiões onde eles apareceram, esses aspectos, né, essas possibilidades. O correio que já avança num período mais desenvolvido, o telégrafo, o jornal, o rádio, telégrafo elétrico, telefone, televisão e, finalmente, a internet, como todos nós conhecemos hoje. Então, esse desenvolvimento, ele requereu, logicamente, o desenvolvimento também intelectual do homem. Nós entendemos pelo livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, que as coisas aconteceram num clima não só de agitação, como também violências e também muitas alegrias, não é? Porque a primeira palavra escrita deve ter causado assim uma sensação tão grande, não é? Depois os tipos móveis que nossos historiadores dizem que surgiram na China, trazidos para o Ocidente, a Europa, as publicações de massa, depois os e-mails e assim a mídia virtual. Aqui é uma passagem também rápida que nós conseguimos obter para dar assim um aspecto bem didático, né? Mas que também não vamos parar muito. O que nos interessa seria mais os aspectos práticos da aplicação dos meios para os fins do espiritismo, da divulgação da doutrina. Então, temos aí, na China, né, temos coisas que aconteceram no Brasil, primeiro trabalho impresso no país, né, também no campo da comunicação sonora, vamos aí para 3.500, né, com os sumérios, que inventaram a escrita com instrumentos cunhados, né, cuneiformes, e nosso ponto alto aqui com Gutenberg, 1439, né, quando ele conseguiu essas impressões através de caracteres móveis, surgindo a Bíblia, né, depois em 47, 808, com a Gazeta no Rio de Janeiro, e mais tarde o inventor da fotografia. Isso de modo geral, para a gente ter assim um apanhado, né? Para que tenhamos uma visão de conjunto. O primeiro computador eletrônico, né? Depois, em seguida, nós temos também a primeira chamada do telefone celular, coisa maravilhosa, em 77. Estamos percebendo que nós estamos puxando bem as datas, não é? A nossa internet também.
Em 1935, o protótipo da televisão começa a aparecer, a própria raiz da internet, aqui em 1971, com a ARPANET, criada pelos americanos para fins militares. Em 74, a Usernet, né, que dizem que é o matriarca das mídias sociais, e 1990. Temos aí compartilhamento de vários documentos na via web, que permitiu, então, essa expansão da comunicação virtual. Aqui só alguns exemplos para que a gente tenha essa visão geral, não é? Vamos dizer, da representação da escrita, mas pictórica, não é? Do homem primitivo, que muitos estudiosos interpretam de várias maneiras, como uma projeção de seus sonhos, como uma projeção daquilo que ele quer atingir, ou mesmo um treinamento para os mais novos, não é? Mostrando habilidades e técnicas para obter sucesso na caça. Mas tudo isso representa para nós uma leitura, assim, porque uma leitura mais específica e não uma aplicação da sociedade. A sociedade primitiva não ficava desenhando nas cavernas, né, nas pedras ou nas rochas. Essas representações são de grupos particulares, entendemos assim, para representar o seu desejo, o seu sonho, o seu pensamento, seus sentimentos, mas não era uma linguagem para toda a sociedade primitiva, que a gente até desconhece qual seja, né? Mas não deixa de ser uma representação muito boa, uma manifestação do homem primitivo em relação aos seus sonhos. Eu diria até que, se nós analisarmos também o grafite hoje nas cidades, não é? O grafite, que é a arte de rua, também tem o seu espírito, não é? Também tem o seu significado, e a gente pode interpretar de várias maneiras, como contestação, como manifestação em prol da liberdade, do espírito de pertencimento do local, da cidade, e assim por diante. Mas guarda muita semelhança. Aqui nós vemos ver a civilização dos sumérios, não é? Com essas representações cuneiformes, que também a gente entende que eram representações daqueles que tinham mando sob suas mãos, e não do povo, não é? Era um povo submisso, mas a leitura era mais abrangente em relação aos dominantes. Como também em outras regiões, temos aí na Pérsia, como a coisa ocorreu também. Então, todas essas manifestações, como do Egito também, na medida em que os governadores consideravam importante implantar algum decreto ou manifestar o seu desejo, as suas disposições e diretrizes, lançavam mão desses recursos. Temos também na pintura, na representação pictórica chinesa, como os caracteres variam bastante, não é? E aqui nós vemos um desenvolvimento muito grande, porque na China foi desenvolvido o papel, isso facilitou muito, enquanto os povos mais antigos escreviam em pele de carneiro, em papiro, ou mesmo nas rochas, não é? Nós vamos ver no povo chinês um povo mais desenvolvido nesse campo, tecnicamente, e que possibilitou que o Ocidente também usufruísse desses bens, desse conhecimento para desenvolver
a sua comunicação. E assim, Marco Polo trouxe muita coisa de lá, não é? E outros historiadores apontam também que isso se espalhou por várias partes do Ocidente. O Japão também, nessa mesma linha, não é? Possibilitou um desenvolvimento muito grande na escrita. Como eu falei para vocês, não temos nada gravado em termos sonoros, porque a história não guardou essas gravações. O povo romano, em particular, nós vemos aí a criação do primeiro jornal, o Júlio César, né? A Acta Diurna, em que ele já pensava naqueles termos de informar o público sobre as suas determinações através de placas de madeira, em que a mensagem era gravada através de instrumentos pontiagudos, de ferro e de outros metais. Então, isso também possibilitou um desenvolvimento muito grande, e hoje ainda nós nos apegamos a esse tipo de, essa modalidade de comunicação, né, ao ar livre, levando as placas através de painéis e etc. Aqui também na civilização inca, né, na civilização asteca, na própria civilização maia, nós temos todas essas manifestações que são frutos do sonho, do pensamento, da necessidade de se comunicar, de dizer alguma coisa. Nós entendemos assim que, na medida que a pessoa tem essa necessidade, ela o faz em função de atender às suas necessidades íntimas, não é? Dentro de um contexto e também de uma situação. Isso é uma espécie de formulazinha que nós temos na comunicação, de que quem se comunica quer dizer alguma coisa a alguém, esperando uma resposta. E essa resposta, se ela for bem compreendida, se esse retorno é compreendido, realmente houve a comunicação. Entendendo também que a comunicação não tem o objetivo de convencer, mas sim de levar à compreensão. O próprio André nos falou a respeito do proselitismo, né? Que a comunicação espírita não é impositiva, ela é expositiva. Nós temos que expor, assim como no hábito geral do comércio, da indústria, o fabricante ele expõe e às vezes ele impõe, que não é o nosso caso. Nós não temos que impor nada. Nós temos que dar liberdade de leitura, de compreensão e levando essa mensagem até a compreensão e convicção e depois a ação do elemento que está sendo atingido pela mensagem. Aqui na Índia, também, essa diferenciação, como também no povo árabe, de modo geral. Então, a gente percebe que em todas essas manifestações, embora graficamente sejam diferentes, a necessidade do espírito humano é levar alguma coisa para alguém, é dirigir-se para alguém. Se nós levarmos em conta os dias de hoje, nós vamos ver que até a interpretação do silêncio não deixa de ser também uma comunicação não verbal e que às vezes fala muito mais do que o próprio verbo. Então o tempo passou e passou depressa. Então da idade das cavernas, passando pela idade antiga, nós vamos agora entrar numa idade mais avançada, né? Onde já temos várias outras modalidades
para nos comunicar. Então, entramos no panorama de mídia. Vocês percebem que é um salto bastante grande. Justamente porque o conteúdo anterior, a gente pode obter isso pesquisando, está na internet, os conteúdos estão nos livros, e é bastante conhecido. O que nos interessa, eu penso agora, nós vermos o que nos interessa esse conhecimento antigo e como nós podemos implantar o que ele ofereceu de bom, de exitoso para os dias de hoje. E esse panorama de mídia nos informa que a mídia offline, ou seja, a mídia conservadora, tradicional, não é? Do rádio, da televisão, do jornal, do outdoor, da mala direta, enfim, a mídia online, hoje, ela está decadente, está sofrendo a influência a concorrência da internet e as possibilidades de renovação, as possibilidades de recuperação do campo perdido, nós poderemos dizer que são muito poucas. Então, tem jornais impressos fechando, tem emissoras que fecharam, emissoras de TV com dificuldade, como também a mala direta impressa já não se usa mais, foi substituída pelo marketing e-mail, não é? Pelos instrumentos e modalidades virtuais, o outdoor também, pressionado por muitas políticas públicas de preservação do solo, da vegetação, da poluição social nas cidades. Hoje nós temos vamos dizer assim, um universo muito reduzido de outdoors nas ruas, nas avenidas e até mesmo nas estradas. Coisas que eram muito comuns nas nossas viagens, vendo placas grandes, não é? Chamadas os outdoors eletrônicos, iluminados. Então, passaram a ter, assim, uma prioridade menor. E também no avanço das modalidades online, que tende a crescer, e muito. Né? Muito porque são frutos da internet, em que esse instrumental, toda essa ferramenta se desenvolveu de maneira extraordinária, gigantesca, e cuja pressão anulou muito a mídia offline. Então, facilitou demais e, logicamente, tem as suas vantagens e benefícios que nós vamos ver mais para frente. E que a nossa área de comunicação social, desde o início, quando foi implantada no Conselho Federativo Nacional, nós tivemos oportunidade de ver a aplicação das modalidades offline e também online, num período assim bastante agitado de desenvolvimento. Anos atrás nós nem tínhamos e-mail, então conversávamos por telefone fixo, não é? E depois veio o celular, que melhorou a nossa vivência, a nossa vida, nossas relações. Então, esse panorama também é um panorama, assim, geral, que nós vamos ver, não vamos nos deter muito, não é? Porque ele é muito amplo, muito rico, mas as comparações nos dão, assim, uma margem de entendimento para entender e compreender que tipo de mídia nós podemos usar hoje, não é? Que seja eficiente, que seja compatível com o nosso espírito de divulgação, com as nossas diretrizes e também com custos. Não podemos esquecer de que
A área de comunicação social é uma área que sempre está pleiteando verba, não é? Antes era para o folheto, para o cartaz, para o outdoor. Agora nós temos também a mídia virtual, que, embora os custos sejam mais baixos, mas ainda requer essa cobertura. Então, nessa visão aqui, nós temos jornais em 22, impresso, né? Caiu 13% até agora, neste ano. E o digital sobe 6%. Considerando que o jornal, há 2 anos atrás, nós tínhamos aí uma, uma rede jornalística do jornal impresso muito grande e que migrou para o virtual. Então, hoje, não há dúvida de que o jornal virtual ele é muito mais aceito, porque a facilidade de obtenção da notícia sem sair de casa, né, através dos instrumentos móveis, ferramenta móvel, nos permite preferir esse tipo de modalidade. Isso é notório não só no meio espírita, como na vida social, e a tendência é aumentar. O digital está subindo 6%, mas a previsão, dentro desses próximos 3 anos, é que ele praticamente anule ou então diminua muito a mídia tradicional no campo do jornalismo. Assim acontece com as revistas também, que caíram muito, e também em outras modalidades impressas que antes nós tínhamos, como catálogos, portfólio de produtos, em que você não precisa mais ter o elemento físico nas mãos, basta um toque do dedo e você já penetra numa loja, num, num folheto, num, num material informativo com preço, condições de entrega. E no campo do rádio, o mercado de rádio hoje, principalmente o FM, cresceu. Cresceu porque tem muita música, ele é um entretenimento daqueles que ficam em casa, daqueles que estão nos veículos, em movimento, enfim, nas fábricas, não é? Então, cresceu 36%, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão. Em 2005, já, anos atrás, o total de emissoras era de 1.915. E agora, em 5 anos depois, melhor, em 2010, alcançou a marca de 2.062. Esse é um crescimento interessantíssimo, porque o rádio reagiu às políticas públicas e também técnicas do rádio tradicional, offline. Não é? No mesmo período, as receitas em propaganda, publicidade, cresceram quase que 20%. Não é? Isso é considerável. Então, essa análise histórica do período de 10 anos revela números ainda mais expressivos. A quantidade de emissora FM de 1.322 em 2000 para 2006 em 2010, um aumento de quase 100%. Então, nesse aspecto, a mídia rádio está favorecendo através do momento espírita. Continua firme, né? Bom, aqui um aspecto geral, uma visão geral da radiodifusão geral. Né? O número de aparelhos, né? Emissoras, as rádios comerciais e também a televisão. Nós temos aí um total geral de emissoras de rádios, 4.641 no país, e também retransmissoras, que chega a quase que 11 mil
retransmissoras no país. Essa insistência no rádio aqui que eu estou fazendo é porque realmente o rádio ele se desdobrou, ele se reinventou, o que não aconteceu com a televisão e também, principalmente, com o veículo impresso, o jornal. A frota brasileira hoje de automóveis em 2010 era de 29, quase que 30 milhões, sendo que 80% desse total são incorporados a mais de 24 milhões de receptores de rádio no automóvel, no escritório, nas fábricas, individualmente, através do smartphone, através dos veículos móveis, das ferramentas móveis. Enfim, o rádio não morreu. Ao contrário, ele renasceu, o que não aconteceu com o jornal. Então, mais uma insistência aqui, só para a gente completar o estudo do rádio. Ele revela que as pequenas emissoras são a maioria no país. Então, com poucas possibilidades de alcance, mas elas insistem e resistem em viver ainda no meio social. Não é? Então, essa tendência também vale para as rádios FM, geralmente regionais, locais. Não é? Então, há uma possibilidade muito grande do uso do rádio, porque ele cria hábitos. Os programas são estimulados e, com certeza, geram também fidelidade aos programas. Tal hora, a pessoa ouve tal programa, e isso torna, assim uma mídia bastante efetiva pela continuidade. E as taxas de penetração do rádio mostram também índice elevado. Não é? No Sul, quase 94%, não é? 75% no Norte, e assim. Nós vamos vendo que até na zona rural, 18% dos municípios brasileiros não têm acesso ao serviço. Então, eles optam por outro tipo de modalidade, mas não deixam também de se interessar pela notícia. Esses dados revelam que algumas regiões têm problema de ordem social, né, de exclusão, porque envolve, tecnicamente, torres de transmissão, e isso tira a possibilidade de se ouvir essa ou aquela emissora. Bom, aqui nós vamos falar do cinema. Não é? O cinema teve o seu auge lá nos anos 70, 80, 90, não é? E esse parque exibidor, em 2020, nós podemos ver, olha, com 1.860 salas em funcionamento, distribuídas por 466 complexos, não é? Que são os locais no Brasil. É bastante. Nos Estados Unidos, comparando, atinge quase que 5.628 cinemas, né? A Rússia também tem bastante cinema, Reino Unido, e assim por diante. E nós sabemos que a motivação é muito clara, né? Admiração pela arte cinematográfica, entretenimento, conhecimento geral de documentários, de filmes sobre arte, sobre história, oportunidade de interação social, segurança, lazer, cultura escolar, enfim. O cinema, ele é uma mídia seletiva, podemos dizer assim, em função do seu custo. Mas tem um público cativo, pequeno, mas é um público que prestigia, né? A segurança nos shoppings, por exemplo, a modernidade, a interação social, depois envolvida pela saída do cinema, num shopping já envolve num lanche entre amigos e etc. E no espiritismo nós vemos que o cinema já iniciou a sua jornada já no século passado com alguns filmes e também estimulado pelas novelas em televisão
E agora nós estamos vendo aí alguns filmes de fundamento espírita, envolvendo a FEB e outras organizações, mostrando que o cinema ainda é um meio, é uma mídia muito interessante, porque, sendo seletiva, a pessoa vai com uma expectativa já definida, não é? E de ver ali conceitos que ela conhece, o que ela se interessa, ou que tenha dúvidas em se esclarecer, e assim por diante. E nós vemos aí que o, o dado do IBGE nos traz também que o número subiu. Em 12 anos, de 8,7%, subiu para quase que 11%. Televisão. A televisão é um campo muito interessante, porque nós temos a televisão offline, que são os canais de transmissão nos domicílios, né? E também a televisão online. Os domicílios com televisão, que nos indica aqui o IBGE, mostra que nós temos um universo bastante considerável, né? Bastante no norte, no nordeste, sudeste, centro-oeste, quer dizer, 73%, ou quase que 74%, de tela fina e 18,4% de tubo, não é? O que quer dizer que o comércio, não é? As vendas de televisão já estão sendo prioritárias nesses aparelhos mais modernos, o que indica que a televisão, embora tenha como concorrente todos os meios eletrônicos e até o próprio celular, mas a televisão ainda existe e está reagindo. Por domicílios também, nós vemos essa situação de 72 milhões de municípios no Brasil com televisão. É uma cifra relativamente significativa, não é? Para uma população de 220 milhões, 72 milhões de domicílios, ele representa bastante, o que quer dizer que numa casa nós temos aí 4, 5 pessoas vendo televisão. Então, é um veículo que não saiu de moda. Se no Brasil nós temos aí 72 milhões de domicílios, não é? Nós vemos uma grande possibilidade de atingir as famílias através dos programas. Um fator muito impeditivo é o custo da televisão, do espaço, não é? E outro aspecto também é o aspecto cultural, que nem sempre o programa ideológico, religioso, ele encontra espaço em todas as emissoras, não é? Mesmo porque tem emissoras que adotam outras crenças, tem emissoras que não querem também veicular nenhum programa, porque pode achar que está ferindo a sensibilidade do telespectador. Então, há uma série de barreiras que, às vezes, podem impedir. Bom, quanto ao celular, não há dúvida, a gente sente que o desenvolvimento foi muito grande, né? 67% da população mundial já está utilizando o celular. É um número fantástico, não é? E nós estamos dentro desse universo. Então, são 242 milhões de celulares em uso no Brasil, segundo o IBGE, com essa população de 220 milhões de habitantes. Desde o início de 20, a população global atingiu mais de 8 bilhões de pessoas.
Atualmente, 5,22 bilhões já utilizam os smartphones, equivalente a 66% da população mundial. Os players também, né? Ou seja, desmembramento do próprio celular, também recebeu assim uma forte recepção da população mundial. E segundo esse pesquisador, o Carneiro, da ABERT, recentemente fez um documentário mostrando para os empresários de rádio e TV, né, que, a partir de meados dos anos 90, a indústria praticamente parou a fabricação de rádio. Entretanto, o setor continuou e o próprio meio se revitalizou através de várias alternativas, conforme a gente mostrou. Mas não compete ainda com os celulares, em função da mobilidade do celular, que é muito mais ampla. Em termos de redes sociais mais usadas no Brasil, também conseguimos alguma coisa, informação de 2021. Os usuários de WhatsApp, YouTube, Instagram, Face e assim por diante. O que quer dizer que essa mídia, a mídia digital, ela está em pleno vapor. E é importante que a gente, aqui no nosso encontro, com a presença do André, que ele depois vai falar do futuro da comunicação, já nos certamente trará informações mais precisas a respeito da utilização dessas modalidades de comunicação da mídia social. Então, companheiros, é um universo assim que se expande, não é? De maneira extraordinária. E recordando apenas um pensador americano, né? O Peter Drucker, nos dizia que o que existe físico já está ultrapassado. Então, o que já nós temos nas mãos já está ultrapassado. E hoje o que nós temos é muita coisa, que, segundo o pensamento dele, já está aguardando uma nova versão, uma nova edição, e que precisa ser aperfeiçoado sempre. Então, não há como sair desse desenvolvimento, desse progresso, dessas novas ideias da inovação. Como nós falamos, a comunicação digital, ela pegou. Pegou por quê? Porque existem vários benefícios, não é? Você produz conteúdo, você expõe o seu ponto de vista, você tem a resposta na hora, não é? Tempo real, enfim, você tem uma flexibilidade, uma diversidade, não é? Uma velocidade a um custo baixo. Não é? O importante é saber que se nós, quando transmitimos a comunicação espírita por uma modalidade virtual, se ela está atingindo o nosso público realmente. E se ele está sendo receptivo, porque ver e meditar sobre o que viu, ver e assimilar sobre o que foi comunicado, é um processo que demora. Então, nós temos que ver a continuidade, temos que ver a qualidade. Vamos expor de tal maneira que a mensagem não fique no ar somente, mas o telespectador, a audiência, de modo geral, leve e reflita sobre a mensagem. Nos torna conhecido na sociedade, ajuda a fidelizar públicos ou segmentos, compartilhar a visão da instituição, que está sendo exposta, está sendo visível, personaliza as mensagens e para manter essa interação com o público.
possibilita segmentar públicos de interesse, hoje já é possível, divulga a instituição com baixo orçamento, o que é importante, não é? Porque nós não temos uma receita, porque não somos instituições comerciais, mas nós temos que ter uma receita à altura do nível da nossa necessidade de cobrir aquisição de equipamentos, remuneração de profissionais, técnicos e etc. Enviar e receber a comunicação em tempo real, ajuda a direcionar o tráfego de pessoas para o site, que é muito importante, utiliza como meio para compartilhar notícias e atualização das instituições, e hoje nós vemos que a própria pandemia favoreceu muito isso, né? Vários valores espíritas apareceram nas lives, nos sites, enfim, houve uma movimentação muito boa do nosso movimento espírita através da participação dessas pessoas. E posicionar também a instituição, a empresa, no caso comercial, mas aqui instituição filantrópica, espírita, mas como referência na área de atuação. Voltando aos celulares, só para dar uma visão panorâmica, não é? Nós vemos aí as diferenças entre China, não é? Mundo 5 bilhões, China 834 milhões, a Índia com 670, Estados Unidos e Brasil. Então, a tendência é crescer, duplicar, triplicar. E aí vem um aspecto ético, né? Que muito bem foi colocado aí na linha de pensamento filosófico, né? De abrangência macro, em que a ética é importante. A gente não tem que impor, vamos expor de maneira suave, sem competição, e que a gente vai falar depois lá no próximo módulo, sobre o perfil do comunicador espírita, não é? Levando em conta a maneira como os espíritos da codificação disseram que Jesus, como ele atuava, pela doçura e persuasão, e acrescentando também a experiência obtida em todo esse período de atuação nessa área. O importante é que a gente não divulgue nada compatível com a vulgaridade, e isso a gente vê que desde 1894 já tínhamos registro das fake news, não é? Então isso não é tanto novidade assim para nós, porque lá atrás já também se partia para essa alternativa. Então o que nós temos que falar é exatamente isso. O que esse passado nos revela? Qual a leitura que nós fazemos? Se a propaganda de massa, como foi feita nos anos 70, 60, até 80, continua, é interessante, com outdoor nas ruas, com anúncios nas revistas de grande circulação, nos jornais de grande circulação, nas TVs de grande audiência, ou se nós voltamos para uma mídia híbrida, associando a mídia offline com a mídia online, de tal maneira que elas possam ter um equilíbrio, não é? Falando ao público certo, a mensagem certa, no momento certo, e com a possibilidade que a gente considera importante nessa experiência vivida, da avaliação. Não é só divulgar, é saber se a sua mensagem realmente atingiu o objetivo, se ela levou à compreensão, se ela deu um retorno, e nesse aspecto, logicamente, vai exigir uma pesquisa de campo, coisa que nós não temos
grandes facilidades para fazer, poderíamos nos preparar para essa possibilidade, mas que vai exigir também uma iniciativa do nosso movimento espírita para constituir essa base de pesquisa e fazer um planejamento em cima de uma realidade. Por exemplo, uma campanha do Evangelho no Lar. Fazemos a campanha, utilizamos a mídia que nós achamos correta. Agora, nós temos que avaliar, atingir o objetivo, qual a participação do Centro Espírita nessa campanha. Porque ao lado da divulgação vem o lado prático do trabalho. Nós temos equipes que se prepararam para ensinar como se faz o Evangelho. Como que essas equipes atuam? Então, não é a divulgação, é a informação. Agora, nós temos que trabalhar também o aspecto prático para que o objetivo do projeto seja atingido. Não é? Então, é fácil dizer, mas quem é que vai fazer e como está fazendo, de acordo ou para que atenda à necessidade do público ao qual nós estamos comunicando. Então, amigos, é isso que a gente queria trazer nesse espaço de tempo, sem muitas delongas, pensando mais na nossa responsabilidade de usar os meios certos, com a mensagem certa, né? E tendo em conta aquilo que o próprio André nos falou, entendendo que o comunicador já está num processo de evangelização, ele, comunicador, não é? E que esse processo de integração também depende dele, que ele vá levar essa integração pessoal, não é, ao grupo, e que o mediático, dentro das funções da comunicação social, seja uma ação mediática eficiente e não só pro forma. Não é? Então, eu acho que já estamos naquela época e acabou aquele sentido, vamos dizer assim, como eu diria, de sentido emocional somente. Tem que ser racional para que a gente possa medir os nossos passos e otimizar o nosso tempo, otimizar os recursos que temos na mão e não ser uma coisa improvisada. Olha, senta aí e vamos fazer um cartaz. Não, não é assim. Temos que analisar a situação, temos que analisar a situação do ambiente interno, do ambiente interno da casa, o tipo de público, as tendências do público, enfim. Isso nós falaremos lá na outra parte, com certeza. É isso que a gente queria apresentar e já agradecendo a atenção de vocês.